Bem, pessoal, vamos dar continuidade à minha mensagem de ontem, que falei a vocês o porquê que nós da Igreja Adventista não seguimos, não fazemos a festividade do Halloween e algumas coisas que têm acontecido em nosso estado, em nosso planeta, em nosso país, acerca dessa festividade aí do Dia das Bruxas. Eu sei que o YouTube não gosta muito que eu fale sobre esse tema, que ele diminui até o nosso alcance, mas eu tenho que falar sobre esse tema porque julgo ser importante para a cristandade. Ontem falei a vocês de que é um fato de que esse dia ele é comemorado por muitas religiões, o Dia das Bruxas ali. E esse dia, as pessoas, elas utilizam ali suas fantasias de monstro, de bruxas, de caveiras, e eles usam isso como se fosse uma espécie de brincadeira, né? Ah, uma brincadeira de que estamos fazendo, não tem nada a ver isso daí, pastor e tal e tal. Mas não é bem assim, e por isso que eu trouxe a baila, o que há de errado nesse dia das bruxas, né? Eu falei a vocês em Gálatas capítulo 5 versículo 20, aonde é condenado as pessoas que são idólatras, as pessoas que são feiticeiras, as que fazem inimizades, as que têm porfias, as que têm ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Todas essas pessoas, elas são condenáveis na Bíblia. As que praticam essas coisas aqui. E aí, então, hoje eu quero falar a vocês sobre as pessoas que praticam a necromancia, ou seja, a arte de adivinhações do futuro, né? Diferente de um profeta, mas aqueles que consultam os mortos, consultam os demônios, consultam quem quer que seja, para ver as questões do futuro. Isaías capítulo 8, versículo 19 é o texto base de minha mensagem hoje, que diz o seguinte: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilrearem e murmurarem, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? É um fato de que a necromancia é o culto aos mortos. Não somente isso, essa prática ela é condenada pela palavra de Deus, pois somente Deus merece a nossa adoração, como diz Levítico capítulo 19, versículo 31. Só Deus deve ser adorado. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, eles foram avisados para não praticarem esse tipo de culto que eram praticados lá no Egito. Não só isso, sob pena de serem eliminados do povo de Deus. Veja como Deus é rígido e firme quanto a esse tipo de coisa. As pessoas não deveriam procurar fazer esse tipo de culto aos mortos. Parece que hoje nós estamos também vendo um tipo de culto aos mortos quando vamos ver esses programas chamados de programas de Halloween, né? As festividades do Halloween. Você vê crianças com roupas de mortos, você vê pessoas com roupas rasgadas de mortos, pinturas de monstros e tudo. Será que não é uma prática que era feita lá no antigo Egito, que era condenada pelo Senhor? Bem, Deus condena esse tipo de prática e por isso os filhos de Israel, os filhos da luz, não devem estar envolvidos com isso. É possível, querido irmão, que você conheça aqui algum filho de crente que participa de alguma escola, que nessas escolas eles estão praticando esse tipo de coisa. Não deve você participar e nem mesmo os seus filhos participarem. Alguém pode dizer, pastor, mas é cultural, mas é uma cultura demoníaca. E nem sempre as questões que são culturais são questões corretas. Não é porque é da cultura que nós vamos fazer. Se você morasse, por exemplo, entre os aborígenes, você estaria ali comendo a carne humana. Por quê? Porque é cultural entre eles, mas não é cultural entre as coisas do Senhor. Então, a Bíblia diz que tudo te é permitido fazer, mas nem tudo te convém. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Se quiser fazer o que quiser da sua vida, ok. Mas nem tudo para o crente convém fazer. Por isso, quando o povo de Israel ele sai do Egito, Deus condena eles. Capítulo 20 de Levítico, versículo 6.
E o versículo 27, capítulo 20, versículo 6 do livro de Levítico, vem falando sobre essa condenação da parte do Senhor. Veja o versículo 6 como declara: Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem contra quem procurar médios para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Então, veja que mais uma vez aqui o texto bíblico reforça a ideia de que não devemos praticar a necromancia, não devemos praticar o culto aos mortos, ou mesmo a questão de adivinhações do futuro, né? Versículo 27, ainda do capítulo 20, assim declaram: vejam como a palavra de Deus nos diz: os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então perceba que, segundo a Bíblia, no livro de Levítico, para essas pessoas, elas são condenáveis diante do Senhor. Os reis que cederam a esse tipo de prática, eles também perderam o seu trono e a sua ruína foi tamanha. Você percebe em Primeira Crônicas também esse tipo de luta que eles tiveram. Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, também esse tipo de coisas que eles faziam. Será que não estamos vivendo em um tempo em que muitos estão voltando às práticas equivocadas, antigas, abomináveis diante do Senhor? Os reis perderam os seus tronos e percebam que Israel sofreu muito porque eles casavam com pessoas de fora do arraial e as suas esposas traziam consigo essas práticas de adivinhações, de necromancia, essas práticas dos deuses deles, que eram chamados deuses dos amorreus, né? Os deuses de outras nações. E isso devastou. Esse foi o maior pecado de Salomão. O maior pecado de Salomão é que ele fez ali as suas ligações entre as nações, ele começou a casar com um monte de mulher de fora do arraial. E então ele trouxe e paganizou toda Israel. O maior pecado que ele cometeu foi esse, paganizar Israel, e Israel sofre por conta do pecado de Salomão, de paganizar todo um povo. Será que muitas vezes estamos atraindo para dentro de nossa casa coisas que são pagãs, coisas que são práticas equivocadas, distante do Senhor, e parece que alguns filhos acabam pagando um preço alto porque seu pai e sua mãe deixaram e ensinaram a fazerem práticas equivocadas? Bem, você precisa, querido irmão, reavaliar como está a sua vida. Por que digo isso? Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos, como diz Marcos capítulo 12, versículo 27. O Senhor é o Deus da luz, o que há de julgar vivos e mortos, diz a palavra. Ele é não só o Deus da luz, mas ele é um juiz e ele julga os vivos e os mortos, como diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu penso que precisamos tomar cuidado, queridos irmãos, com as celebrações que homenageiam pessoas que já morreram. Tomar muito cuidado com essas celebrações para essas celebrações não virarem um culto aos mortos. Pode ser que um culto aos mortos esteja acontecendo no meio do nosso país, no meio do nosso estado, de forma disfarçada. Muitas das vezes nós vemos aí, por exemplo, aqueles cultos, ou melhor dizendo, aqueles shows, né? E aí no centro do show aparece uma imagem em 3D de uma entidade lá, ou mesmo de alguém que morreu. Você já deve ter visto aquele show do Michael Jackson, aquele show do Elvis, aqueles shows que as pessoas vão lá, ovacionam, e olha só como é legal. E se você for perguntar para alguém, não, aqui não é uma adoração, aqui é só uma lembrança desse cantor que esteve um dia conosco aqui, vivo e tal. Tome muito cuidado para que não se configure para o crente, querido irmão, que você não devia nem estar lá, mas não se configure para um crente um culto aos mortos, disfarçado. Falo mais a vocês que o propósito do inimigo em celebrar a morte é fazer com que as pessoas se conformem com sua obra assassina e se tornem insensíveis às coisas do Senhor. Tem gente que está se tornando insensível. Eles assistem, eles almoçam assistindo filmes de morte.
Outros almoçam, comem, jantam, deitam, estão com sua família assistindo um filme onde tem um banho de sangue. Então você deve reavaliar isso daí. Eu lembro que os filmes, hoje em dia nem tem tanto. Hoje o sangue já é mais escuro. O sangue já não é tão vermelho nos filmes. Como é que é isso? Antigamente você tinha aqueles filmes chamados de filmes de ação. Aí você tinha ali, pelo menos isso que eu lembro, né? Duro de Matar com Bruce Willis, que ele era um policial que fazia, acontecia. Você tem ali as sangue espirrando para todo lado. Você tem ali outros filmes que eram os sangues vermelhos, quentes ali. Hoje o sangue está esfriando. O sangue é como se fosse de morto. E aí, então, você tem ali filmes que falam sobre zumbi, filmes que falam ali sobre um cadáver, filmes que falam sobre outras coisas, que o sangue já não está mais fresco, a pessoa não está viva ali, a pessoa já está sem a vida. E por isso a importância de você avaliar, porque não devemos cultuar os mortos. Às vezes tem desenhos, eu não lembro agora, uma vez os irmãos citaram, eu não lembro agora, mas tem desenhos que são desenhos de mortos. Ah, é a caveirinha que fez não sei o quê, a mulher que é morta, não sei o quê. Então, você tem que reavaliar, porque nós não devemos participar desse culto aos mortos. Eu disse ontem a vocês que o mundo tem mudado. O vampiro Drácula antes, que era o vampirão que chupava o sangue, agora não. Agora você tem um vampiro que é bonzinho, que quer ficar com a moça e tudo mais, e você busca até a felicidade daquele vampiro. Mas lembre-se, o vampiro está morto já há muito tempo. E então ele está lá só sugando o sangue. A pessoa não entende, mas por trás eu estou aqui fazendo um sermão inteiro só sobre isso. Mas em um filme, os caras conseguem pregar sua doutrina fácil, fácil, e entrar na cabeça de qualquer um, na casa de qualquer um, na mente de qualquer um. E aqui eu estou meia hora só falando sobre isso daqui e explicando dentro da Bíblia e falando que isso é um pecado, isso é ruim e não devemos praticar. Mas perceba que eles infiltram isso nos filmes. Patrocinadores, por exemplo, dizem: olha, eu vou patrocinar seu filme, mas eu quero que você coloque em cima da mesa a nossa comida, para que quando a câmera passar, que ela dê aquele close, naquele momento de felicidade, naquele momento que estiver ali, o que está em cima? O nosso produto. Então, tem muito patrocinador que assim o faz. E vocês acham que essas pessoas de outras religiões também não o fazem? Bem, você, querido irmão, precisa reavaliar, porque não devemos cultuar aos mortos, e por isso a importância de você avaliar que tipo de filme, que tipo de música, que tipo de coisa você está assistindo, lendo ou ouvindo. Para que esse culto não esteja acontecendo na sala da sua casa, não esteja acontecendo em cima da sua cama, não esteja acontecendo no seu coração, na sua mente, com seus filhos, com sua família. Por isso, é condenável, de acordo com a palavra, de acordo com a palavra de Deus, a necromancia. Há um segundo aspecto que também percebo quando leio o texto base, que também é condenado pelo Senhor. A magia também é condenada pelo Senhor. Atos capítulo 19, versículo 19, também Deus condena. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 500 mil denários. Então, quando a mensagem do evangelho chega até aquelas pessoas lá, quando a mensagem de Deus chega até eles, eles fazem o quê? Eles pegam os seus livros, que eram chamados de livros de magia, as práticas que eles tinham, colocam uma fogueira e tocam fogo. E como muitos tinham aquelas práticas, somou a se vendesse os livros, somaria um montante de 50 mil denários. A prática de magia, ela foi condenada, queridos irmãos, no Antigo Testamento. Nós lemos isso lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 11. Essas práticas condenáveis, por serem usadas para trapacear as pessoas, e vocês sabem que a Provérbios capítulo 17, versículo 8, condena as práticas de trapaça. Você, como crente, não deve trapacear, e muito menos se utilizar da magia para trapacear, para enganar, para não deixar a pessoa ver. E sabe, hoje você tem ali, onde é que eu estava vendo? Você tem ali os filmes do Harry Potter, né? Que é o filme do bruxo, né? Um iniciante a bruxo ali.
E aí ele vai iniciando até chegar ao ponto máximo de ter que brigar ali com o bruxo maior. Perceba, querido irmão, que quando iniciam o Potter, não estão iniciando ele, estão iniciando as vossas crianças nessas práticas. Quando iniciam esse personagem lá e você está percebendo, a criança se coloca no lugar dessa escola. Lembra que cada um vai para uma escola e então iniciam quem nessas escolas? As crianças. Por que as crianças? Porque ensina no caminho que deve andar. Quando tiver grande, não se desvia dele. Estão ensinando as vossas crianças nesse caminho. Para quê? Para que quando elas estiverem grandes, elas não se desviem do caminho mágico, do caminho da magia. E isso seja algo normal, não só algo normal com a questão da morte, mas algo normal também com as questões da mágica, da magia. Não só às vezes enfeitam essa magia ali com uma embalagem bem bonita. Você tem ali, por exemplo, um dos filmes aqui que é comum, que é conhecido, aquele filme da Menina de Gelo, né? Frozen, né? Aquele filme da menina de gelo. O que nada mais é aquela menina? Uma pessoa que fica sozinha, que é fria, gelada. E quem é que é frio, gelado, se não aquele que já está morto? Bem, querido irmão, você tem que avaliar isso daí. Ela vive sempre distante das pessoas, constrói um castelo para si, vai para distante, vai para longe, larga a sua família, larga seus pais, larga a sua irmã que tanto a ama. Perceba, querido irmão, que é necessário que você entenda que as pessoas ou os filmes estão iniciando os nossos irmãos, as nossas crianças. Às vezes nós gastamos tempo na nossa salinha infantil, gastamos tempos ensinando a Bíblia, e em um filme eles conseguem doutrinar a criança inteira. Por isso eu proponho a você que se afaste, querido irmão, de qualquer coisa que tenha essa prática de mágica que foi condenada no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 18, versículo 11, por ser usada essas práticas para trapacearem o povo, né? Os povos antigos, eles praticavam essas chamadas de ciências ocultas, como diz Êxodo capítulo 7, versículo 11. Essas práticas elas eram comuns com os povos antigos, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a magia também ela é combatida por iludir as pessoas. Lembre-se do fato do que aconteceu ali quando o apóstolo Paulo foi pregar e eles estavam dizendo através de um burrinho o que deveria ser feito, ou seja, trapaceando, iludindo as pessoas, e Paulo foi lá e ele teve que dar uma cajadada, não literalmente, né? Mas ele teve que repreender não só a pessoa ali que estava praticando isso. Atos capítulo 8, versículo de 9 a 11, vem falando justamente sobre essas práticas que eram práticas abomináveis diante do Senhor, já no Novo Testamento. Atos capítulo 8, versículo de 9 ao 11 diz assim, ó: Simão o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como o grande poder, conhecido como um grande poder. Versículo 11, até o versículo 11 aqui. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, perceba, querido irmão, que havia uma condenação por parte dos apóstolos acerca dessa prática que o mago Simão fazia aí. Então, mais uma vez, nós percebemos no Novo Testamento agora Deus condenando essas práticas chamadas de ciências ocultas. E elas se baseavam no engano. Atos capítulo 13, ainda no livro de Atos, capítulo 13, vira mais algumas páginas aí. Atos capítulo 13, versículo 6 a 8, assim declaram. Veja o que a palavra nos diz.
6 a 8. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Veja só como a palavra de Deus nos diz aqui que, mais uma vez, a Deus condena essas pessoas que praticam essas chamadas de magia aqui. Bem, toda a mentira, irmãos, já que a magia ela é utilizada para mentira e ela é uma mentira, toda a magia ela é obra de mentira, obra do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, já que ela é uma obra de mentira, então ela é uma obra do pai da mentira, que tenta convencer as pessoas do seu poder. Ou seja, esses magos tentam convencer a pessoa do seu poder de que eles podem fazer as coisas. Jesus operava milagres, mas não precisava encantar ninguém, nem queria Jesus aparecer. Por que ele não queria? Porque antes fazia tudo em serviço àquele que precisava da ajuda. Jesus não cobrava por isso, ele fazia em serviço daqueles que estavam necessitados. A mágica, ela se baseia, queridos irmãos, na trapaça para iludir as pessoas, e isso é mentira. Já que isso é mentira, coisa que não provém de Deus é sim uma coisa que provém do inimigo. Perceba em João capítulo 8, versículo 44, aquele que não ajunta está espalhando. Por isso eu falo a vocês, não precisamos de magia em nossa fé. Tome muito cuidado, queridos irmãos, com essas práticas equivocadas, com essas práticas erradas. Tem gente e tem alguns irmãos que eles querem algo místico na igreja. Ai, pastor, eu tenho que sentir alguma coisa, pastor. Bota o dedo na tomada, se sente. Mas é um fato que tem gente que quer sentir alguma coisa diferente, alguma mágica, alguma coisa. E essa igreja eu não sinto nada, pastor. São pessoas advindas dessas práticas aqui e elas querem ver alguma coisa sobrenatural para que elas possam acreditar, para que elas possam ver. Perceba, querido irmão, de que eu concluo ao dizer a vocês que há um quarto aspecto que nós percebemos de crítica da parte do Senhor com essas práticas aí. Uma outra prática é a prática da adivinhação. Deus condena, e por isso que Deus condena o Halloween, por isso que Deus condena o Dia das Bruxas. Por quê? Deus condena o Dia dos Mortos. Por quê? Porque com eles vêm todas essas práticas, e essas práticas são condenáveis diante do Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 diz assim, ó: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, vai dar o prognóstico futuro, nem agoreiro, nem feiticeiro. Ou seja, não se achará no meio de ti quem fizer essas práticas. Deuteronômio 18, versículo 10. Tudo o que envolve, irmãos, a adivinhação, de um modo geral, a partir dessa curiosidade que os seres humanos têm de saberem o futuro, como diz Ezequiel, capítulo 13, versículo de 6 ao 7, perceba que há práticas como a leitura de mão, outras práticas como de vasilhas com águas ali, né? A hidromancia, outras práticas como o tarô, outras práticas como os búzios, como cartas e estrelas, elas fazem parte das adivinhações, como dizem a 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Ou seja, segundo a Bíblia, essas são práticas que são equivocadas e que o Senhor não quer que tenha no meio do povo do Senhor. Os agoreiros, que é uma terminologia que é utilizada no versículo aqui, tentam dizer o futuro usando técnicas de inspiração, né? Técnicas de inspirando as pessoas e essas pessoas são inspiradas pelo demônio. Por isso, Jeremias capítulo 29, segundo ele, capítulo 29, versículo 6, assim declaram. Eu ainda mais digo a vocês que Deus disse em sua palavra que não aceita essas práticas e quem as faz, isso essas pessoas que fazem não entrarão no reino de Deus, não entrarão no reino dos céus.
Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e versículo 15. É um fato, irmãos, que devemos analisar isso, por quê? Porque tudo isso ele está em um dia em especial. Obviamente, essas pessoas praticam isso ao longo dos anos inteiros, mas no dia do Halloween é o dia máximo dessas pessoas. É o dia máximo dessa cultura, que é uma cultura que Deus não aprova. A origem de toda adivinhação, irmãos, e de toda mentira está em Zacarias capítulo 10, Zacarias capítulo 10, versículo 2. Vem falando sobre essas adivinhações aí. E, queridos irmãos, os demônios que usam as pessoas para adivinhar os enganos. Olha, quando eu dou estudos bíblicos, né? Já que o morto, ele vai para a sepultura. E se você for conversar com uma pessoa, ela vai dizer: Não, pastor, eu falei com meu filho, pastor, eu falei com meu ente querido, pastor, eu falei com ele e tudo. Como é que não é? Não é meu ente querido, sabe, irmãos? Zacarias capítulo 10, versículo 2, vem falando pra gente, ó. 10, 2. Pois os ídolos do lar falam ilusão e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos falsos, procuram consolar em vão. Por isso, seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos e sem pastor. É um fato, queridos. Se quando a pessoa vai numa sessão dessa, a espírita, se o ente querido, de acordo com a Bíblia, já faleceu, já não está no meio de nós, dos vivos, ele está no pó da terra, seu espírito volta ao Senhor. A pergunta, a pessoa vai lá, e isso não é uma mentira, irmãos, ela vai lá e ela conversa com seu ente querido. E o seu ente querido fala tudo ali, e aí o seu ente querido fala às vezes até um segredo que era só entre os dois. Então ela usa isso como uma prova. Olha, se é você mesmo, então me diga, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, aquilo que o senhor me falou lá debaixo da árvore, não sei na onde, não sei o que, blá, 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 blá. Só eu e o senhor, diga para mim. E o pai vai lá e a entidade vai lá e fala: Olha, eu falei isso, isso, isso. Aí a pessoa, então é o senhor mesmo, porque só estávamos nós dois. Bem, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos, dos anjos que estavam no céu, caíram e viraram demônio. A Bíblia também diz que os anjos são miríades, milhões de milhões, ou seja, é muito anjo. Então, se uma terça parte dessa caiu, eu não sei se é mais do que a população da Terra. Eu não sei a quantidade, porque a Bíblia não declara, mas ela diz que é miríades, milhões de milhões. Eu não sei a quantidade. Já que tem, para cada uma pessoa, tem um anjo da guarda, você acha que não existe também um demônio para poder persuadir, dissuadir cada ser humano? Eu quero que você avalie que, se isso acontece, certamente há um demônio que está ouvindo tudo, vendo tudo. Ele viu o que aconteceu, ele viu o segredo, e eles não esquecem como nós esquecemos por consequência da degeneração do pecado. Então, ele tem condição de falar até o trejeito como fazer, porque se ele pode se personificar em anjo de luz, muito mais ele pode fazer. Então, perceba, irmão, que não podemos confiar nem naquilo que estamos vendo ou mesmo ouvindo. Devemos confiar no Senhor, em Sua palavra que não muda. Eu digo a vocês e concluo aqui que essa origem de todas as adivinhações é a origem da mentira. E os demônios, eles usam as pessoas para adivinhar e enganar os outros, como diz Atos 16, versículo 16. Passa mais uma página. Atos 16, versículo 16, assim declaram. Veja como a Bíblia declara. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos de Deus, do Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, qual era o espírito que estava naquela mulher? O espírito de demônio, querido irmão, de acordo com a palavra de Atos, capítulo 16, versículo 16.
Jesus avisou que no fim dos tempos haveriam muitos o quê? Falsos profetas. No fim dos tempos haveriam muitos falsos profetas e eles fariam o quê? Enganariam a muitos, fazendo coisas miraculosas. E não só isso, adivinhando o futuro. Marcos capítulo 13, versículo 22. Não acredite, queridos irmãos, em adivinhações. Não acredite em coisas que são pré-estabelecidas. Ai, pastor, tem gente que não sai sem olhar o horóscopo. Tem gente que vai na cartomante, tem gente que vai ali nos búzios, tem gente que vai conversar para saber como é que vai ser o futuro, se vai dar certo, se não vai dar. Nós somos da luz, porque Deus é luz e não trevas. Eu termino falando a vocês de que Apocalipse 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, quem vai ficar fora do reino dos céus? Essas pessoas, de acordo com o Apocalipse. O nosso Deus, irmãos, é um Deus da verdade. E tudo que se baseia em Deus é verdade. Não há mentira no Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, eu falo a vocês que essas práticas que são aplicáveis e são feitas no dia do Halloween, no dia das bruxas, essas práticas ocultistas que são celebradas nesse dia em oposição à fé cristã, isso, querido irmão, é impressionante a sagacidade ali de Satanás nos últimos dias para enganar as pessoas. Ele será muito astuto, como ele o é, mas ele faz isso para enganar os seus filhos, enganar os filhos de Deus, enganar as pessoas, para que elas não vejam isso como coisas tão más assim. Você tem que ver isso como algo abominável, querido irmão, e que você não deve ficar perto e nem deixar os seus perto. A feitiçaria, a necromancia que falei a vocês, a mágica ali, né, a magia, as adivinhações, são práticas claramente condenadas na Bíblia. E por isso que eu fiz quase que um estudo bíblico hoje. Eu dei um monte de estudo, um monte de texto bíblico comprovando, de acordo com a palavra, o que cada coisa que eu ia falando aqui. Bem, essas práticas elas estão sim associadas ao Halloween. Por isso nós incluímos que um cristão e chegamos a essa conclusão aqui de que um cristão não precisa fazer parte disso. Ou melhor dizendo, não deve fazer parte disso. Caso seja, querido irmão, requerido a sua participação nesse tipo de coisa, como por exemplo em um colégio, você pode argumentar acerca da liberdade religiosa baseando no artigo 5 da Constituição Brasileira, você deve pedir a liberação dessa prática aí que a escola está fazendo acerca do Halloween. Peça a Deus, queridos irmãos, que dê para você sabedoria. Peça a Deus que dê clareza e entendimento, como ele deu a Daniel quando teve que comparecer diante dos magos e dos encantadores do rei, como diz Daniel.